Todos, ao mesmo tempo em que eu quero prestar minha solidariedade às famílias enlutadas, também agradecer a Deus pelo número expressivo, já de quase 14 milhões de recuperados no Brasil da Covid. E eu quero dizer, senhor Ernesto, que hoje a oposição teve mais um dia difícil aqui nessa CPI, porque o seu depoimento muito transparente, objetivo, esclarecedor, e não cair em provocações sobre possíveis desavenças com o presidente da República ou com alguns outros ministros, nos dão a clareza de que o governo fez e continua fazendo tudo que está ao seu alcance para evitar que mais vidas se percam e que que o desemprego cresça de uma forma avassaladora. E o senhor há de compreender que, em muitas situações, o depoente, quando está aqui sentado, e ele fala aquilo que quem está perguntando não quer ouvir, quando o senhor fala algo que quem está lhe perguntando não quer ouvir, o senhor rapidamente está achado como mentiroso. E quando o depoente que está aí sentado fala o que quem está interrogando quer ouvir, aquilo é tido como uma verdade absoluta. O fato é que muitos já chegam aqui nessa comissão com o seu juízo de valor formado muito antes de ouvir o depoente. E aí, o nome disso é preconceito. E é inevitável que a população perceba que há um grande exagero de se antecipar 22, ao invés de se discutir aqui como evitar que mais vidas se percam ou ajudar o país a adquirir mais vacinas nessa disputa mundial difícil, onde o mundo inteiro está à procura do mesmo produto em escassez. E, com relação a isso, nós podemos ter orgulho de falar, senhor Ernesto, que o Brasil já é, sim, o quarto país que mais vacinou no mundo. O equivalente a 6 vezes, quase, a população do Estado de Israel, já que está havendo muitas comparações entre o Brasil e Israel aqui, porque na hora de comprar uma vacina, você não chega no laboratório e compra a quantidade proporcional à sua população, a quantidade proporcional à população do seu país, e sim números absolutos. Então, óbvio que países como Israel, com 9 milhões de habitantes, terá mais facilidade de proporcionalmente vacinar a sua população mais rápido. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, se Deus quiser, melhor dizendo, até o final do ano, nós conseguiremos ter a nossa população toda vacinada. E também, senhor Ernesto, não leve para o lado pessoal o que muitas pessoas vêm aqui imputar ao senhor, porque o que acontece de bom na área de política externa acontece apesar do senhor. O que acontece de ruim é culpa do senhor. Então, não leve a mal algumas pessoas que vêm para cá se posicionar com relação à sua política, porque, na verdade, como bem dito, se não me engano, pelo senador Eduardo Girão, alguns ainda não aceitaram os resultados das urnas. O presidente Bolsonaro foi eleito para redirecionar, sim, a política externa do nosso país. E pelos números que o senhor apresentou aqui, pelos resultados, pela forma como o Brasil está conseguindo se desempenhar ante essa pandemia mais drástica, sofrida da história de qualquer um que está aqui vivo nesse momento assistindo, nós conseguimos um número menor do que o esperado de desempregados, nós tivemos a redução do PIB menor do que a esperada, e se Deus quiser nós vamos ter uma recuperação do PIB, do emprego, maior do que a esperada, e o Brasil vai continuar fazendo o que for possível para evitar que mais mortes ocorram. E, senhor Ernesto, o que eu percebo aqui de alguns também é o negacionismo do óbvio. Os fatos estão colocados, o óbvio está posto. E hoje, felizmente, presidente Omar Aziz, nós temos internet, temos meios de comunicação alternativos que inviabilizam que o monopólio das narrativas e da informação fique apenas com os grandes veículos. Então, rapidamente, a gente pode, então, no Google, buscar dados e informações que desmentem aquelas narrativas que tentam imputar, em especial ao governo, em especial ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, ele sempre disse que, no caso dele especificamente, caso pegasse o Covid, as consequências seriam similares à de uma gripezinha. No caso dele especificamente, seria uma gripezinha. E, graças a Deus, foi. Mas a narrativa que é construída é que ele dá um tratamento a todos que foram acometidos pelo Covid, que deveriam, que passariam apenas por uma gripezinha como a que ele passou.
menosprezando o sentimento que ele sente de pesar e de luto por aqueles, né, que se passaram. E há uma coisa, senhor Ernesto, que também causa uma indignação. Porque se no ano passado o governo federal direcionou quase 700 bilhões de reais para estados e municípios no combate à pandemia, aí entre diversas iniciativas, compra de equipamentos, respiradores, abertura de leitos de UTI, prorrogação de prazos de pagamento de dívidas dos estados e municípios, transferência fundo a fundo do Fundo de Saúde Federal para os estaduais e para os federais, enfim, 700 bilhões de reais. E essa ajuda foi, obviamente, para reduzir os impactos, mas a gente para pensar. Se essa ajuda toda foi dada para que estados e municípios se preparassem, em especial, para receber aquelas pessoas que necessitassem de um tratamento intensivo, já que, como muitos defendem aqui, não há um tratamento existente para isso ainda, os estados e municípios tinham que se preparar para as consequências dessa doença. Como é que você quer defender que não houve uma interferência, assim, não houve uma redução dos poderes do presidente com a decisão dada pelo Supremo Federal? Porque se hoje o presidente Bolsonaro, que botou dinheiro para aquele município ou para aquele estado, preparar leitos de UTI para receber as pessoas que precisassem, e a pandemia veio, passou-se a primeira onda, muitos prefeitos e governadores retiraram aqueles leitos de circulação, fecharam esses leitos, e aí vem a segunda onda. E de quem é a responsabilidade por ter tirado aqueles leitos se o governo federal deu todo o suporte para que estados e municípios promovessem essa preparação? E se o presidente quiser, por exemplo, se ele entender que não é para reabrir o comércio no município pequeno que recebeu todo esse suporte do governo federal, ele tem poder para fazer isso? Não. Eu estou refletindo, não estou fazendo as perguntas ao senhor ainda não. Não tem poder, porque a decisão do Supremo diz, né, que no município, se entender que o comércio tem que ficar fechado, vale a decisão do prefeito, não do presidente da República, em que pese o presidente ter feito a sua parte para garantir que aquela prefeitura se preparasse. Então, senhor Ernesto, eu vou passar a pergunta aqui ao senhor, porque eu acho que passou ao largo muitas coisas que o senhor fez de bom nesse governo, muitas famílias que eu tenho certeza que são muito gratas ao senhor. Eu queria só, antes de entrar nessa pergunta, só dar uma pincelada rápida no assunto fake news. Porque, mais uma vez, tem se construído uma narrativa que, pelo Brasil não ter assinado esse acordo, ele é a favor de fake news. É óbvio que não. O senhor foi muito claro aqui, que o país já dispõe de mecanismos para evitar as fake news. Em que pese aqui no Brasil ainda, as agências que checam o que é notícia falsa ou verdadeira têm um viés ideológico absurdamente maior de oposição ao governo. Absurdamente maior. Por exemplo, eu não vi nenhuma agência dessa checar as falas que foram ditas aqui que o Bolsonaro trata para a população em geral que a Covid é como uma espécie de gripezinha, quando na verdade ele falou que era por caso dele específico. Isso era para ser rotulado como uma fake news. No meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas. Então fica aquela discussão. Quem vai dizer o que é fake news e o que não é? Será que não há uma tendência maior a essas agências de checarem essas notícias como fake news quando são favoráveis ao governo? E de dar suporte a várias notícias que são claramente falsas também, como sendo verdadeiras pelo fato de atacarem o governo? Então, assim, uma discussão que a gente tem que resolver aqui internamente, essa casa tem um papel importante nisso. E, presidente, a pergunta eu passo aqui ao senhor Ernesto. Antes também, importante eu mencionar aqui, aproveitar aqui algumas centenas ou milhares de pessoas que estão nos assistindo, porque a discussão sobre a origem do vírus, ela ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Há investigações em todo o mundo, nada conclusivo ainda, mas eu quero sugerir a quem está nos assistindo agora que procure por uma reflexão muito bem feita, com fatos, pelo jornalista Paulo Figueiredo Filho, dada no programa Jovem Pan, onde há sim, inclusive o Congresso americano, senador Omar, se empenhando em descobrir a origem, de onde surgiu o vírus. Então nada está descartado ainda. E aí se demoniza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer, né, que quando houve uma cepa imputada ao Brasil, sem nenhuma também garantia de que essa cepa se iniciou aqui no Brasil, não tem nenhum pudor em dizer que é a cepa brasileira. Então não é ofensa. Então, se fazer uma referência onde possivelmente pode ter chegado esse vírus, e lá na frente eu acho que as investigações em todo mundo vão levar
a saber qual a origem do vírus, se foi na China ou se não foi.